Bom dia, estudante do sexto ano, professores, professoras, pais, responsáveis e todos que nos acompanham. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Silene e irei moderar a aula hoje da professora Andréia, aula que foi preparada pela professora Elaine. E o título da aula é Trilhando Outros Caminhos. Agora vamos ao tema e aos objetivos. Objetivo da aula: relacionar o gênero textual peça teatral a outra forma de manifestação artístico-literária. Inferir os efeitos de sentidos produzidos a partir de diferentes recursos linguístico-discursivos presentes nas peças teatrais. Professora Andréia, bom dia, tudo bem? Bom dia, Silene, tudo bom? Bom dia, sexto ano, professores e alunos. Estamos, a Elaine já chega, hein? Semana que vem a Elaine tá aí. Vamos lá. Primeiro, eu preciso passar um recadinho para vocês, né? Reforçar a participação de vocês da autoavaliação socioemocional, que começou dia 1º, vai até o dia 22. Basta que vocês acessem a sede e cliquem lá no menu do aluno. É rápido e fácil, ok? Vamos lá. Compartilhando ideias. Pode colocar para eles. A partir do que estudamos, o que você aprendeu sobre o gênero dramático? Vamos lá, 2 minutinhos, coloquem aí no chat para nós. Voltamos, muitas participações, os professores aqui reforçando o recado para os alunos realizarem as APs, né? A AP no caso do terceiro bimestre, os alunos da Escola Francisco Morato, né? Em peso aqui lotado, e a professora Elaine. Manda a resposta acho que é David, né? Assim, a respeito da questão teatral. Ela pode dar entretenimento nas peças. Já o Miguel, né, responde o seguinte: é algo encenado, da Escola José Chalupi, em Itapevi. A Lara manda a seguinte resposta, através da professora Clarice. Vamos lá. Serve para entreter as pessoas. As próximas respostas são nessa linha: entretenimento. O Carlos manda a seguinte resposta: o gênero dramático causa suspense e animação, o que deixa a peça mais interessante. Então, tem muitas mais questões a seguinte informação: animação e encenação, professora. Bom, muito bom, então. Eu estou vendo bastante assim a questão de entretenimento, né? É sim, é claro que é entretenimento, né? Mas não deixa de sempre levar o público a uma reflexão, né, Silene? Essa, por exemplo, de hoje, essa peça teatral, que nós vamos falar um pouco mais sobre ela, e vocês já viram com a Pro Silene e o Pro
Foi o Mauro Farias. Mauro, isso. A gente vai repetir um pouco sobre isso hoje, mas vocês estão colocando certinho, né? Embora seja um entretenimento, ele vai levar a reflexão. Aí nós precisamos de quê? De cenário, nós precisamos de figurinos, né? Nós vimos isso lá, acho que na primeira aula que foi comigo, né? Você estava comigo, né? Na primeira? Sim. Que era a questão do cenário, as personagens, figurinos. Então, nós temos a questão das rubricas, que são super importantes, né? Que elas vão aí orientar os atores, né? Então, como eles entram em cena, de que forma eles vão se comportar naquela fala. Aquilo tem que ser dito rindo, aquilo tem que ser dito sério, aquilo tem que ser dito de forma irônica. Então, tudo isso a rubrica vai trazer, né? Isso é muito importante. E é um texto que, se vocês forem elaborar, vocês vão fazer por meio das próprias falas das personagens, né? São as personagens já em cena ali, diferentemente do outro texto, né? Do texto em prosa, que você às vezes tem diálogo, às vezes não, você tem um discurso indireto, certo? Então, são algumas características aí para vocês prestarem atenção, né? E traz, lógico, ao ser encenado, quando a gente está lendo aqui, né, Silene, não tem o mesmo efeito, Sim. né? Na aula passada, até nós mencionamos que a professora Helene deixou uma reflexão assim, porque na época era a maneira que tinha de mostrar a reflexão para o povo. Olha, essa atitude, ela acontece na sociedade, ela acontece no dia a dia, e as pessoas olhavam aquela cena e passavam a refletir, pensar, nossa, realmente, né, foi encenado algo que precisamos pensar sobre esse contexto, né? Repetindo-se, então, né, um comportamento, mas de uma outra forma, assim como a gente tem um monte de fábula, né, que é ensinada, que é bem legal, né? Tem a moral da história, Isso, né? E aí vai trazer aquela situação, aquele comportamento, que também é algo que tem sido repetitivo naquele momento, né? Então, se você precisa levar a reflexão, você vai trazer alguma coisa que tem sido comum ali, que precisa de alguma forma ser repensada, né? Então, vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho do texto, né, do excerto aí da peça teatral intitulada Rei Lear, né, de William Shakespeare. Então, é o ato 1, a cena 1. Então, o que acontece? O rei está no salão nobre do palácio, né, e entram, então, Kate, Gloucester e olha, essa tradução para mim foi bem complicada, viu? E Edmund aí. Então, na verdade, tem Edmund. Então, nós achamos, acho que você também já falou isso, né, nós achamos as filhas como Goneril, Regan e Cordelia. E aí os genros, Albany, aí aparece Albânia, e o outro Cornualha, mas ele aparece como Cornwall, se eu estou pronunciando corretamente, mais ou menos isso, tá? Então a gente vai falar dessa primeira parte. Nós vamos ler a fala do rei e vamos fazer comentários. Nós sabemos que é um texto difícil, porque ele traz muitas palavras que não são do cotidiano de vocês. Tá? Então, para fazer essa leitura, primeiro vocês precisariam ter um contato com o texto, ir procurar essas palavras que vocês desconhecem no dicionário, refazer essa leitura e ir montando aí, construindo sentido para isso, tá? Porque é sim difícil. Eu também concordo que seja difícil, né? Mas vocês também precisam ter contatos, né, Silene, com textos assim, e saber que esses textos existem. Então, como é um excerto, pode dar uma dificuldadezinha, mas é para vocês começarem a treinar também esse tipo de leitura, tá? Nós temos essa obrigação enquanto professores, né, de oferecer para vocês diferentes gêneros, diferentes leituras, ok? Às vezes é a única oportunidade, né, Silene? Oportunidade de ver, né? E também, assim, pedir para pesquisar, utilizar o dicionário, né? Sim. Verificarem novas palavras, então é importantíssimo. Principalmente vocês aí que agora saíram, né? Foram para o sexto ano, já está quase acabando o sexto ano também, né? Mas estão numa outra fase, então é importante. Ok? Então vamos lá. Ó. Lear, pode colocar para eles. Enquanto isso, isso o rei falando, enquanto isso, pretendo mostrar nossos desígnios mais recônditos, um mapa. Ficais sabendo, assim, que dividimos nosso reino em 3 partes, sendo nossa firme intenção livrar-nos na velhice dos cuidados, bem como dos negócios, para confiá-los a mais jovens forças e assim nos arrastarmos para a morte, de qualquer fardo isento.
Nosso filho de Cornualha, assim como vós, Albânia, filho também não menos caro, temos o propósito certo, neste instante, de declarar publicamente o dote de nossas filhas para que a discórdia futura fique obviada. Próximo. Desde agora, os príncipes da França e da Burgúndia, grandes rivais no amor de nossa filha mais nova, em nossa corte já fizeram sua parada longa e apaixonada. Ora, aguardam resposta. Minhas filhas, já que neste momento nos despimos do governo, não só dos territórios e cuidados do Estado, ora, dizei-me qual de vós mais amor nos tem deveras, porque alargar possamos nossa dádiva, onde contende a natureza e o mérito. Fale primeiro, Goneril, a nossa filha mais velha. Então, pode voltar para mim agora. Então, olha só, ele pronuncia nesse momento que ele vai dividir então o reinado dele entre as filhas. Mas para que ele faça essa divisão, ele pede para que elas declarem o amor que elas têm por ele, né? E o que vai acontecer? A Goneril vai falar sobre o amor dela e ela vai dizer que o ama acima de tudo, de todas as coisas, né? Essa é a filha mais velha. A Regan vai falar que, assim como se ela endossasse, né, Silene, o amor da Goneril, então ela também ama esse pai acima de tudo, e ela ainda complementa que ela, além de ela amar esse pai, ela exclui todas as outras pessoas desse amor. Como se ela só tivesse amor pelo pai. E aí ele pede também para Cordélia falar sobre o amor. Certo? Estou indo no caminho certo? O que você falou ontem que você quer complementar? Dessa maneira, exato, né? Cada filha fala da sua visão, mas ela começa a exaltar o pai, né? Minha grande realeza, e fala que ama o pai, né? Acima de tudo e de todos, naquele contexto ali, né? O amor do pai não tem como amor igual. Já a Cordélia, que você vai comentar, ficava só no cantinho dela, né? E o pai perguntava se ele amava, como que funciona o amor da Cordélia. E a Cordélia sempre do jeitinho dela quieta ali, procurando falar de uma maneira que a professora vai comentar. Então, e aí a Cordélia diz que o amor dela, que ela o ama sim, mas que o amor dela é silencioso, que ele não cabe na linguagem, é autêntico. E ela, inclusive, estranha, ela faz um comentário que ela estranha, como que as duas irmãs amam tanto esse pai, né, acima de tudo, excluindo as outras pessoas, se elas são casadas? E os maridos? Então, elas estão deixando os maridos de lado, né? E aí quando a gente vai, essa peça é interessante, porque ela traz assim um monte de reflexão, que é claro que para vocês às vezes é muito, muito difícil ainda, né? Bem complexo. Mas a gente consegue falar de alguma coisa. Na verdade, o que aconteceu aí? As três falaram do amor, mas somente as duas primeiras falaram o que o rei queria ouvir. Né? Isso acontece. É isso, não é? É o que o rei queria ouvir. E aí existe uma questão de um ego, de um superego aí, né? Existem análises que falam até da questão narcisista, né? Do quanto o rei se acha, né? Do poder todo que ele tem. E ele acaba não enxergando que a única que foi sincera com ele, que foi verdadeira com ele, foi a Cordélia, né? Dizendo que ela ama sim esse pai, mas ela ama dentro do que seja natural amar, e não esse amor excessivo que ele buscava ouvir também da Cordélia. É isso mesmo? Você tem alguma coisa para complementar? Não, exatamente, Andréia. Assim, fica nítido que o rei, como você falou, ele quer ouvir, né, que o amor dela, né, ultrapassa os limites. Porém, ela é muito verdadeira. Até ele fala assim, olha, se você continuar falando dessa maneira, você vai perder sua dita, né, vai perder sua herança. E ela fala, olha, pai, eu amo, mas eu tenho que ser sincera. Ele falou assim, então você vai ser sincera, vai perder sua herança. E ela continua mantendo firme ali, olha, eu amo, mas não é dessa maneira como o senhor gostaria. E, de fato, é o que acontece, né? Então, ele deserda, né? Deserdou. A Cordélia e diz para a Cordélia, até no slide número 10, pode colocar para mim, só para eu ler o comecinho. Olha só, ele diz assim, então vai ser teu dote só a tua veracidade. O que significa? Então, sinto muito para você,
mas não terá nada além da fique com a sua verdade, fique com a sua honestidade. Então, olha só que questão importante já para reflexão, né? Então, você tem de dizer para o outro o que ele quer ouvir, né? Olha, isso para o pai, né? Nesse sentido do amor, por uma divisão, é uma troca, né? Estabelecendo uma troca, né? De amor aí e poder, olha só, né? Inclusive, eu fiz uma anotação aqui também de um comentário que eu assisti, que o grande perigo dos poderosos é a emulação. O que é essa emulação? É a disputa pela preferência, né? Em relação a algo ou alguém. Então, isso é muito perigoso. E o que acontece? Essa emulação, esse querer ser o preferido, né, em relação a algo ou alguém, leva ao quê? Leva a pessoa à ira, leva a pessoa à ira ou cólera. E aí, um outro também, uma outra pessoa, que acho que era um psicanalista falando isso, ele falou que a ira ou a cólera habita aqueles que acham que têm mais poder do que de fato têm, né? Ele estava assim, olha só a questão, ele misturou aí a questão do poder de rei com o poder de fazer com que o outro o ame em excesso, né? E ela sendo verdadeira, né, ele fala que ela ainda está sendo áspera, né, ele quer ouvir daquela maneira e até a maneira que ela fala. Nas rubricas, deixa claro que ela está no cantinho, ela está à parte, você percebe que ela não está sendo assim, eufórica, nervosa, não, ela está falando com calma, de uma maneira gentil, e o pai ainda fala que ela está sendo áspera com as palavras, daquela maneira. Nem foi arrogante em momento algum, né? Então, olha só para a gente pensar aí, né? É uma reflexão que o professor também pode fazer com vocês. Acho que a gente conseguiu, assim, falar mais um pouquinho, né? Desse excerto aí do Rei Lear. Né? Eu acho que é uma coisa que vocês podem procurar para ler, sim, mas acho que tem que ser aos poucos, vão tendo um contato maior com o texto, vão pedindo ajuda para o professor de história também, sim, né? O professor de história pode ajudar bastante, né? Dá para fazer um trabalho interdisciplinar legal, professor de história, professor de arte, acho que seria bom também isso, né? E vamos para o compartilhando ideias agora. Que a gente tem um tempinho para fazer o exercício. Vamos lá, olha só. Primeiro, né? Para realizar as atividades desta aula, será necessário realizar outra leitura do trecho da peça teatral trabalhada nas aulas 3 e 4, retomando os conhecimentos essenciais relativos à estrutura composicional desse gênero textual. Compartilhe suas observações com a turma. Essa é a primeira que vocês podem fazer depois entre vocês. E para nós aqui, para vocês responderem no chat, a questão número 2. Estou pedindo a 2, ok? A partir do trecho lido, como você imagina as personagens que participam da cena? Então, pensando, nós deixamos assim muito claro agora que é o Rei Lear, a Goneril, a Regan e a Cordélia. Como vocês imaginam? Vamos focar nessas daí. Como vocês imaginam que ela seja? A gente até já falou um pouquinho, né? Vamos lá, coloquem aí para nós, por favor. 2 minutinhos.
Nossa, eles pensaram no contexto do cenário e em tudo. Então vamos lá, o Isaac, aluno da professora Ângela, coloca com roupas bem antigas e um cenário bem legal. Nossa. Aí já a Manuela, da professora Rosana, coloca uma menina gentil. Cordélia seria uma menina gentil e simples. Muito bom. A Sara, da professora Soraya, com roupas bem antigas também. A Clarice coloca roupas antigas, um castelo medieval. Olha, colocaram bastante o contexto de roupas antigas, cenários. Então eles gostam dessa questão da histórica. Olha. A Pro Edilene colocou: as roupas são do estilo da corte, da realeza, com vestidos bufantes. É aquela mangona, né? Aquela coisa bonita. Muito bom. O Samuel, achei bonitinho. O Samuel colocou, da Proqueila, colocou que a Cordélia é calma e delicada, né? Isso mesmo, vocês entenderam. Faltou falar um pouquinho do rei, mas não tem problema, a gente vai colocar para vocês aí. Olha só, o que nós colocamos, que pode ser uma sugestão de resposta, né? Dá para vocês melhorarem aí. Então vamos lá. A partir do trecho lido, como você imagina os personagens que participam da cena? O rei era um homem de idade avançada, né, que não conseguiu, olha só, não conseguiu perceber a diferença entre verdade e falsidade, sofrendo as consequências disso. A gente não sabe, vocês não sabem as consequências porque a gente só falou desse comecinho da peça, né? Cordélia é sincera e tenta cuidar de seu pai. Já Goneril e Regan são bajuladoras, têm interesses materiais, que aliás, esse bajuladoras aí é o que aparece bastante também nos comentários a respeito da peça, né? É a questão, então, você falar o que o outro quer ouvir, para nós, né, depende da situação, né, gente? Nessa questão de ser bajulador, é o que nós chamamos popularmente de puxa-saco. Certo? Verdade. Então, prestem atenção nisso para vocês. Às vezes fica mais fácil de fazer associação. O puxa-saco, certo? Então, se liguem no que nós falamos agora, né? Acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso, né? Então, vamos lá. Agora, o conceituando. Pode ler, Silene, por favor? Lá. Romance. É uma obra de ficção escrita em prosa que busca verossimilhança, né? Verossimilhança, né? Tá longe da criança. Isso. E a coerência interna, focando na vida de um ou mais personagens. Aliás, esses são tão importantes que, às vezes, se tornam narradores da história, ainda que não sejam protagonistas. Então, olha só, pode voltar para mim aqui um pouquinho. A questão da verossimilhança aí, né? Então, uma obra escrita em prosa que busca a verossimilhança. Significa o quê? Que os fatos, ainda que fantasiosos e imaginários, eles têm coerência, eles têm nexo ali naquela história. Tá? Então, é como se imitasse um pouco, né? Parecesse verdade, ok? Isso é a verossimilhança. Vamos lá, vou continuar. Pode colocar, por favor. Então, claro que também sobra espaço para o narrador onisciente. O narrador onisciente é aquele que sabe o que os personagens estão pensando, inclusive, né? Assim, pensando e sentindo. Assim como temos várias opções de narração, existe a possibilidade de brincar com o tempo, escrevendo com fluxo de consciência, aquele que vai e volta no relógio, no passado, na contemporaneidade ou até no futuro. Por que não? Esse jeito do gênero literário começou a surgir na Idade Média, com Dom Quixote, em 1615, de Miguel Cervantes. Aliás, e o Dom Quixote, né, de Miguel Cervantes, foi considerado o primeiro romance moderno ao fazer uma crítica às novelas de cavalaria. Então, só para que a gente foque um pouquinho mais nessa questão do romance, nós falamos agora, esse ir e vir, aí a gente tem uma questão que se chama o flashback, né? Flashback. Que faz um retorno, às vezes começa do final, né? Ele vai ter lembranças, aí vai voltar um pouco na história. Tudo isso é possível. Ou vai lá para o futuro, né? Fica esse ir e vir, ok? Vamos, Silene, acho que eu vou deixar para vocês, então, essa questão do texto 3, né? Exato. Que vocês vão trabalhar amanhã, certo? Amanhã, né? Não, eles não vão perder, lógico temos toda a parte aí do Dom Quixote detalhados, aí vocês vão adorar aí a questão que o professor Mauro preparou a respeito de Dom Quixote. Então, não tem como fazermos a leitura nesse momento, mas fiquem aí atentos que amanhã tem total aí o texto na íntegra, tá? Do inserto aí que o professor separou. A professora Elaine separou no caderno. Ah, então, ainda bem que a gente nem conseguiu trabalhar. Ficou legal, então, dessa forma, porque aí vocês vão conseguir se apropriar disso amanhã com a aula que vai ter uma dramatização bem legal para vocês.
tá bom? Coloquem para eles rapidinho as habilidades, para eles darem um print, por favor. E acabou. Silene, muito obrigada. Eu que agradeço. Sexto ano, um beijo para vocês, professores e alunos, e produção também. Muito obrigada. Obrigada a Avaliem a todos. nossa aula, por favor.